Hallo, guten Tag. Wie geht's? Mein Name ist Ralf. Hoje eu vou tirar algumas dúvidas da gramática. Hoje vamos falar sobre a ordem da frase em alemão, die Satzordnung. É muito importante quando você colocar todos os componentes da frase na ordem correta, para a outra pessoa entender você bem. Em alemão é muito importante a colocação correta do verbo na sua posição correta. Então, em toda frase afirmativa, o verbo aparece na segunda posição. Então, nós temos a personagem principal, o nosso sujeito, eu, você, ele, meu carro, meu cachorro. Mas na segunda posição temos o verbo, né? Então, quando isso é diferente, quando a gente faz uma pergunta, a gente conhece isso também em inglês. Quando formula uma pergunta, aí o verbo aparece na primeira posição. Então, vamos ver o exemplo. Ich arbeite heute. Eu trabalho hoje. Então, primeira posição é o sujeito, ich. Segunda posição, o verbo, arbeite. E terceira posição, se tiver o advérbio de tempo, a expressão de tempo. Então, fica ich arbeite heute. Existe também a possibilidade de começar a frase com o advérbio de tempo, como hoje. Mas sempre é importante que o verbo permaneça na segunda posição. Então, eu posso dizer também heute arbeite ich. Vocês perceberam? Aqui eu tenho que inverter. Então, eu posso dizer ich arbeite heute ou heute arbeite ich. Heute arbeite ich. Vamos negar. Então, se lembram, a nossa negação da frase toda se dá com a palavra nicht. Nicht. Então, para negar essa frase, eu não trabalho hoje, vai ser ich arbeite heute nicht. Ich arbeite heute nicht. Sujeito na primeira posição. Segunda posição, o verbo. Depois, se tiver, o tempo. E depois vem o nicht. Se lembram que em alemão o sujeito e o verbo, eles são casados. E entre as pessoas casadas você coloca nada. Então, o tempo ou vem depois ou antes do verbo e como também a negação, ok? Temos aqui também essa opção, começar com o tempo. Então, vai ser heute arbeite ich nicht. Então, eu posso dizer ich arbeite heute nicht, hoje eu não trabalho, ou heute arbeite ich nicht. E como eu falei, uma pergunta, a gente começa como verbo. Arbeitest du heute? Você trabalha hoje? Arbeitest du heute? Ou, como pronome interrogativo, wo arbeiten Sie? Onde o senhor trabalha? Onde o senhor trabalha? Ok? Então, muito importante de manter essa ordem na frase, para outra pessoa consegue entender você muito bem. Vamos dar uma olhada melhor da nossa negação, do nosso nicht, a gente falou, mas nós temos outras formas para negar. Na verdade, nós temos três partículas, três palavras que podem negar. Então, primeiro, a gente tem o nosso nein, o nein. Esse nein a gente usa numa pergunta como bist du Deutscher? Você é alemão? Então ele pode responder como sim, como ja, ja, ich bin Deutscher. Ou nein, nein. E a partir daí ele fala uma outra coisa. Não, eu sou brasileiro. Nein, ich bin brasiliana. Ok? Então, o nein a gente usa apenas numa pergunta de confirmação, que é sempre a resposta é como sim ou não. E aí eu falo não e posso dizer uma outra coisa, né?
Bist du Deutscher? Nein, ich bin Brasilianer, ich bin Italiener, ok? Mas a gente viu que a nossa partícula, a nossa palavra de negação é o nicht, nicht. Então, eu posso dizer, eu não moro na Alemanha, né? Ich wohne nicht in Deutschland. E a posição do nosso nicht depois do verbo antes da preposição. Depois do verbo antes da preposição. Então, ich wohne nicht in Deutschland. E temos até uma terceira forma para negar. E aí nós temos o kein. O kein. Kein é um artigo negativo. Não existe em português. Então, como artigo, ele só aparece antes de um substantivo. Ok? Então, para dizer eu não falo alemão, então eu falo ich spreche kein Deutsch. Ich spreche kein Deutsch. O Deutsch é um substantivo. Então, antes de um substantivo, eu não posso usar nicht. Eu uso o meu artigo negativo, o kein. Quando é feminino, então eu uso o keine, como ich habe keine Zeit. Eu não tenho tempo, eu estou sem tempo. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Mas quando o substantivo é masculino, então eu tenho que usar o keinen. Com isso, então fica ich trinke keinen Kaffee. Ich trinke keinen Kaffee. Vocês entenderam? Quando é neutro, kein. Feminino, keine. E masculino, keinen. E o kein tem duas regras principais. Mas vamos dar alguns exemplos aqui do nosso nicht. Então, ele sempre, a gente falou, ele sempre vem depois do verbo, antes da preposição. Então, eu posso dizer, ich komme nicht aus Berlin. Eu não sou de Berlim, eu não venho de Berlim. Ou, ich spreche nicht mit Andreas. Eu não falo como Andreas. Ich spreche nicht mit Andreas. Ou, ist nicht zu Hause. Ele não está em casa. Ist nicht zu Hause. Ou, ich arbeite nicht bei IBL. Eu não trabalho no IBL. Ou, Herr Müller arbeitet nicht in der Bank. Ok? Vocês entenderam? Nicht, depois do verbo, antes de uma preposição. Então, as nossas regras de kein, na verdade, eles são também fáceis. Né? Quando se usa o kein? Então, o primeiro eu uso numa frase afirmativa, quando antes do meu objeto não tem nenhum artigo. Ok? Então, a frase afirmativa, ich habe Geld. Antes do Geld, a gente não tem artigo nenhum. Então, eu tenho que negar com kein. E aí vai ser, ich habe kein Geld. E a segunda regra para usar o nosso palavra kein para negar é quando tem um artigo indefinido antes do objeto. O ein, eine, o einen. Então, se eu falo na afirmativa, ich habe einen Hund. Eu tenho um cachorro. Para negar, então vai ser ich habe keinen Hund. Ok? Então, essas são as nossas regras para negação. Vocês entenderam? Ok. Bis bald. Tschüss, Leute.